Treino no período menstrual. Geralmente a gente sente muito desconforto. Então, qual é a melhor forma de treinar no período menstrual? Você sente dores na lombar, inchaço, geralmente nesse período, né? Muitas mulheres sentem isso, fica com a barriga inchada, retenção de líquido. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Vai ser de uma forma assim, bem superficial, a gente vai falar bem de treino mesmo, de prática. Apesar de a gente não fazer o treino, vamos falar sobre a parte prática. Eu não vou entrar em assuntos assim, digamos, científicos mesmo, do período, das fases e tudo mais. Isso a gente pode deixar para um outro momento. Mas só vou ressaltar que a gente deve muito entender o nosso ciclo e entender as fases, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Caso não tenham ouvido falar, é bom pesquisar para entender direitinho, né? Quem ensina isso, quem pode ensinar, explicar direitinho do seu calendário lunar, de você entender as suas fases, as fases da lua, entender como isso influencia a sua menstruação. Desde que eu comecei a ver isso, a entender isso, a ficar de olho nessas minhas fases, com certeza isso me ajudou demais a entender não só o período da menstruação e dos treinos, quanto também da vida, de comportamento, das minhas fases, né, esses períodos onde os hormônios ficam crazy e você fica lá meio, né, às vezes pirada, às vezes muito brava, às vezes triste, às vezes muito produtiva e outras vezes zero produtiva, só quero dormir. Né? Todo mundo passa por essa fase. E eu entendi muito bem como que funcionava, assim, não muito bem, ainda eu posso melhorar, mas isso me esclareceu grandes coisas, principalmente na questão de não se cobrar, da autocobrança, né? De entender que era o meu período, que era ali a minha fase e observar aquela fase e passar aquela fase sem raiva, sem ficar aquele sentimento negativo, sabe? Nossa, que merda, que bosta que eu tô assim. Então é muito sobre isso. Antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que depois a gente vai fazer um treino prático para você fazer na sua menstruação. Então ativa aqui que esse treino prático tem que chegar aí até você, e para isso você tem que ativar o sino. Então já pesquisa aí as fases da lua, pesquisa tudo isso. Se você ainda não conhece, vai fazer muita diferença. Vamos falar sobre essas dores que incomodam. Então, no período menstrual, eu tô, às vezes, com a lombar, né, dolorida. Eu não fico com a lombar doendo, tá? Mas eu sei que muitas pessoas ficam que me relatam isso. Eu fico muito inchada. Nossa, muito inchada. Muito inchada. Pesada, sem força e zero resistente, assim, à dor. Se eu vou fazer um aéreo, o ferro encosta em mim, assim, eu já quero morrer. Tipo assim, caraca, é insuportável. Às vezes eu não consigo. Só que eu sempre ficava me questionando por que tem meses que é assim e tem meses que não. E justamente tem a ver com essas fases, gente. Por isso que é interessante a gente entender. Tem vezes que os seios ficam muito doloridos. Então toda vez que eu ia fazer alguma coisa que eu tinha que apoiar o peito no chão, deitar de barriga pra baixo, fazer queixinho, era tipo insuportável, porque doía muito. Os seios dói demais. Tinha vezes que eu não conseguia nem dormir de tanta dor e inchaço. Então, óbvio que isso vai atrapalhar no treino, né? Como a gente pode solucionar isso? Fora todas aquelas coisas assim que a gente ouve muito por aí, às vezes tem pessoas que sabem que é óbvio e isso para algumas pessoas, para outras pessoas não. Que é a alimentação. Então, se eu como besteira, né? Tipo, a gente fica com vontade de comer besteira. Mas se eu for comer besteira, se eu for ficar desidratada, se eu comer fritura, chocolate, nananana, farinha branca, essas coisas, tudo isso vai dar uma pioradinha na hora. Então tentar diminuir, tentar segurar isso. Pode comer alguns alimentos assim que saciem um pouco, principalmente essa questão com doce, né? Um creme de cacau, sei lá, sem açúcar. Aqui no Rio de Janeiro tem as Casas Pedro, mas toda cidade tem um lugarzinho desse que vende as sementinhas ali. Tem alguns desses lugares que vende umas misturinhas assim, que é com cacau, com sementes, que é gostosinho, que é docinho.
que super ajuda se você comer nessa época. Então, a alimentação também vai influenciar o quanto isso vai te atrapalhar na hora. Falando mais uma coisinha sobre cobrança, não dá pra gente se cobrar igual. Então a gente treina de uma forma, a gente vai fazer às vezes a mesma aula. Por exemplo, vou fazer a mesma aula que eu faço quando eu não tô assim, de TPM, quando eu não tô menstruada. Aí eu quero que eu tenha o mesmo desempenho. Às vezes você vai até ter, dependendo do mês que você tá, do seu ciclo. E muitas vezes vai ser horrível, muitas vezes você pode chegar a se sentir frustrado. Só que não faz sentido você se cobrar. Se você entende que o seu corpo está numa fase ali, que você está menstruada, que você está no ciclo, caraca, não tem como você ficar se cobrando. Então, observa se você se cobra, às vezes você dá amnésia e você nem lembra que você está menstruada. Esse mês aconteceu uma coisa comigo muito interessante, porque já tem menstruação que eu não consigo nem ter vontade de treinar, tipo assim, tem vezes que eu não treino nesse período, que eu falo assim, não, esse mês tá brabo, eu vou ficar quieta. E tem vezes que eu treino normal, tipo, esse mês, no primeiro dia, eu esculachei, minha filha, né, com torção, quase lá bunda na cabeça e tudo mais. Eu não senti nada depois, não foi difícil no dia, então é muito de você ouvir o seu corpo, tá? Ó, alimentação, ciclo, fase da lua, você entender as suas fases, você ter uma anotação ali sempre do seu calendário. E outra coisa é a autocobrança, tá? De querer cobrar nesse período a mesma coisa que você, quando você tá normal, quando você não tá menstruada. Uma coisa que é muito legal de fazer é a bolsa quente. Então é bom todo dia se colocar na barriga, colocar na lombar também, né? Antes de dormir. É muito bom ter uma bolsa quente para você colocar, principalmente se você tem cólica. Eu nunca tive muita cólica, tive pouquíssimos períodos de cólicas muito leves. Então eu não tenho uma experiência assim para relatar, mas principalmente se você tem muita cólica, faça exercícios que podem melhorar, posições que podem melhorar a cólica, fazer torções, sabe? Não ficar fazendo muita força no abdômen, ter uma ativação ali, um treino básico, mas não esculachar tudo, arregaçar ali, fazer um treinão se você tá morrendo de cólica, né? Não dá. Às vezes o treino pode te ajudar, então você treina leve e aí até ajuda a reduzir a cólica, ajuda a amenizar, mas se você às vezes se esforçar demais, o seu corpo vai reclamar. Então entenda o seu corpo, sabe? Eu falo demais isso porque foi isso que funcionou mais pra mim acima de tudo. Foi eu juntar a informação que eu tinha, os estudos que eu tinha, junto com o escutar o meu corpo. Porque às vezes a pessoa vai chegar e vai falar assim, ai, comigo funcionou assim, assim, assado. Aí vai vir a médica, vai te falar isso. Você tem que também saber filtrar para entender o que funciona melhor para você, né? Você testar, você vê, opa, não é muito assim. O seu corpo, ele te fala muitas coisas e a gente tem que estar ligado, com a antena ligada, assim, do que funciona. Principalmente nessa parte do treino que eu falei. Sente o mês, né? Ah, esse mês aqui eu acho que não é legal eu treinar tanto. Ah, esse mês aqui eu tô me sentindo bem. Pra não virar uma coisa também, assim, psicológica, sabe? Ah, eu tô menstruada, aí, meu Deus, eu não posso. Não, às vezes, naquele momento você pode, naquele mês você tá tranquilo. Então, vai entendendo as fases, vai entendendo o seu corpo, vai sentindo. É muito né, a menstruação tem uma coisa muito forte, assim, ligada com o seu interior, com o seu útero. E a gente tem que aprender a se conectar com isso, com o útero, com o nosso corpo, com o nosso ciclo, com a nossa menstruação, sem ficar achando, porque senão a gente passa pro nosso treino o que a gente é ensinado desde criança, que é sujo, que é ruim, que é chato. Não é assim, é uma coisa que faz parte de você, que faz parte do seu corpo, de mulher. Tem mulheres que ficam emendando, eu nem sei como que funciona isso, pra não menstruar. Imagina uma coisa que precisa sair, que faz parte do natural sair ali, limpar, e você bloqueia, você fecha isso. Muita gente faz e tal, mas pro meu corpo isso não funcionaria, porque eu preciso desse tempo de entender que meu corpo tá na fase natural dele, que tá no meu período, né? Tanto que eu não tomo pílula, por exemplo. Isso às vezes é pior para algumas pessoas, porque
atrapalha mais do que ajuda. Pra mim é o contrário. Pra mim, quando eu tomo pílula, que eu fico me sentindo péssima. Então é muito do corpo, sabe? Tem meninas que falam, gente, mas eu não consigo ficar sem tomar pílula, senão eu fico parecendo que eu tô de TPM o tempo inteiro. Comigo é o contrário. Então tem essa individualidade que a gente precisa estudar, ver com a médica e ver o que funciona melhor pra você, dentro do que você acredita, do que você sente que o seu corpo precisa. Isso vai ser assim no treino. No treino você vai sentir, putz, hoje minha lombar tá dura, parecendo uma pedra. Não vai ficar forçando a lombar. Ela tá dura, ela tá te falando alguma coisa. Então não fica forçando. Tem tanta coisa pra gente fazer. A gente não precisa fazer principalmente coluna quando a gente tá nessas fases. Cara, vai alongar a perna, vai dar um gás na sua perna, sabe? Que não vai mexer tanto ali nessa parte. Tá sentindo, vou fazer aula hoje, mas eu tô menstruada, tô me sentindo mal. Faz a aula, avisa o professor. Professor, hoje eu estou menstruado, tá? Então eu vou devagar. Ok. E é isso. Não precisa deixar de fazer, não precisa se estrupiar. E também, se caso você esteja treinando sozinho, você pode focar em uma outra área. Você pode ir pro ombro, sabe? Você pode fazer um treino de ombro, você pode fazer um treino de espacate, que inclusive tem aqui no canal. E aproveitar mesmo assim para treinar, para não também perder a disciplina e ficar sem fazer nada. Que aí a gente entra numa outra coisa, que é as desculpas. Desculpas. Cuidado com as desculpas, tá? Não use a menstruação para justificar às vezes uma preguiça. Então eu tô com preguiça, na verdade, e aí eu não quero treinar e eu falo assim, hoje eu tô menstruada mesmo, melhor nem treinar. Seja sincera com você mesma, tá? Quando você tá com preguiça, tô com preguiça. Ponto, acabou, tem nada demais. Você tá com preguiça, não quer fazer nada, tá cansada, quer ficar só largada, deitada, e daí? Então tem esses dias também, sabe? Cuidado só pra não usar a menstruação como uma justificativa pra uma coisa que às vezes você não quer fazer. E a última coisa aqui que eu quero falar com vocês sobre menstruação é a menstruação e apresentações. Quando a gente tem apresentações, né, pra quem já trabalha ou vai começar a trabalhar com o corpo aí, você tá num trabalho, num espetáculo e tal, eles não marcam o espetáculo de acordo com a sua menstruação. É outra coisa que a gente precisa aprender a lidar, porque muitas vezes num trabalho, num espetáculo, você não vai ter como escolher, entende? Como a gente pode escolher quando a gente tá treinando, como eu dei agora o exemplo, falar, professor, tô aqui, tô ali. Você tá com cólica, você tem que fazer o número, é o seu trabalho, né? Não vai ter como você chegar assim, hoje eu não vou fazer o show porque eu tô sensível, que eu tô menstruada. Não vai existir isso. Então você vai ter que lidar sim com isso, ali no palco. E aí é o outro momento para você ter uma consciência. Se você tiver num espetáculo que existem, os contratantes são flexíveis, e aí às vezes tem algum truque específico que você sente que não é legal fazer naquele dia, você chega na pessoa e fala, hoje eu não vou fazer tal truque porque eu não tô me sentindo bem. Se a pessoa for compreensiva, ela vai falar, ok. Já teve situações onde eu não podia mudar nada do número, mesmo se eu estivesse morrendo. Então, nessas situações, tem educação. Então, são situações onde você precisa estar, principalmente no mental, preparada para lidar. Então, se você não pode diminuir ou deixar de fazer tal coisa no momento da prática, fora dali você vai ter que ter um cuidado muito maior, né, para suprir esse outro lado. Então, bolsa de água quente, se precisar tomar um remedinho para cólica, chá, bastante água, principalmente, né, para desinchar, para não sentir aquele peso. Então, toma bastante chá anti-inflamatório. Chazinho que acalma também as cólicas. Outra coisa muito legal é óleo de prímula, que ajuda nos hormônios, ajuda na TPM, ajuda nesse período, né? Tem outros óleos também, só pesquisar aí, eu não vou saber agora de cabeça, que ajuda bastante. Que eu tomo principalmente para ajudar no inchaço dos seios, né, da perna, que fica muito inchada e me incomoda muito. Tem esses outros cuidados que você pode ter fora. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver alguma dica, alguma outra coisa que você queira comentar aqui pra mim, vem aqui nos comentários e escreve pra mim. Não esquece de deixar seu like,
Logo, logo a gente vai fazer um vídeo prático, um treininho leve, delicinha, para esse período da menstruação, onde você consiga alongar o corpo inteiro, mas sem estressar nada, principalmente a lombar. Aguarde esse vídeo, espero que esse vídeo tenha te dado dicas ótimas, que ele tenha te ajudado. Um beijo, até o próximo vídeo!